Olá, entrando no ar Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 3 de janeiro de 2017. Ainda pela manhã, um grupo de pessoas pediu para conversar comigo. São pessoas que moram na área central de Poços de Caldas. E pedindo para que façam um alerta para as autoridades com relação ao barulho excessivo, principalmente à noite, na área central. Não bastam veículos, motos com escapamento aberto, que não tem quase jeito de controlar, ainda a situação de música, de pessoas que não se comportam de uma maneira cidadã e que acabam por perturbar as pessoas. Há um caso muito especial do edifício Bauxita. Tem pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas em tratamento e as pessoas não têm nenhum limite de que a sua liberdade termina onde começa o direito da outra. É importante que uma cidade como Poços de Caldas, uma cidade que recebe pessoas idosas, que hospeda pessoas idosas, que tenha suas próprias pessoas idosas, tenha uma preocupação maior com o silêncio e com o respeito às demais pessoas, nem precisaria de interferência de autoridades. Mas essa questão de carros com som alto demais, festinhas, barzinhos, essa coisa toda tem que ser resolvido e, infelizmente, punido de uma maneira severa para que as pessoas aprendam a ser cidadãs. Hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente dá sequência à série de entrevistas com os secretários do governo Sérgio Azevedo, que está começando o seu mandato. Nosso convidado de hoje é Ricardo Fonseca de Oliveira, ele é secretário de Turismo, já ligado ao turismo e tem uma experiência de vida bastante interessante nesta área. Veio de uma cidade de Minas importante, que é Araçuaí, uma cidade que a gente tem um carinho todo especial, mas já está há tempo em Poços de Caldas, já é Poços Caldense. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Teresiano. É um prazer imenso dividir mais uma vez a mesa contigo para falar sobre um assunto tão importante que é o turismo de Poços de Caldas, né? Quanto tempo já de Poços de Caldas, Ricardo? 17 anos. 17 anos. Exatamente. Tomou água daqui e virou Poços Caldas. Bom, como começa a sua ligação com o turismo e, inclusive, uma área que chama muita atenção e pouco explorada em Poços de Caldas, que é o turismo radical, é o turismo ligado à ecologia, ligado ao meio ambiente. Perfeito, Teresiano. Eu ingressei na minha vida no turismo em 2001, pela Faculdade de Turismo aqui da PUC Poços, né, que infelizmente veio a fechar o curso, né? Me formei, comecei estagiando na Trilha Radical, que hoje é minha empresa, né, sou empresário responsável por ela. Em 2004 iniciei estagiando, em 2005, assim que formado, fui contratado pelo antigo dono, então de pós-formado para empregado foi uma satisfação enorme, fazendo o que eu mais gostava e tive a trajetória de hoje adquirir, né, a Trilha Radical, então ela está em minha posse desde 2006, né? Então hoje a gente enxerga um potencial enorme em Poços de Caldas pelo cenário natural que aqui temos, né? E graças a Deus a Trilha Radical tem feito a diferença para esse cliente que gosta do ecoturismo e do esporte de aventura. Olha, Poços de Caldas, embora tenha um momento muito especial, praticamente faz parte da história da hospitalidade, os primeiros hotéis, sempre recebeu pessoas de todos os diversos lugares, mas sempre tratou o turismo de uma forma madura. Eu falo assim, a gente tem um produto fantástico e trabalha mal, vende mal esse produto. Agora, como é que um turismólogo analisa o turismo de Poços de Caldas? Pois é, Teresiano, acho que suas palavras foram muito bem colocadas, né? Poços de Caldas, ela precisa sim ter esse lado técnico, esse conhecimento técnico, né? Nós estudamos aí para isso. Então muita gente hoje trata o turismo como um achismo. Eu acho que deve ser assim, eu acho que não deve. Então existe N literaturas hoje que tratam o turismo de forma qualificada. Precisamos sim profissionalizar o nosso turismo e cada vez mais ter esse bem receber. Poços de Caldas, por natureza, uma cidade mineira, já é muito acolhedora. Então a gente está meio caminho andado. Todas as pessoas que nos visitam fazem questão de voltar justamente por esse bem acolher, né? Só que nós não podemos esquecer das partes técnicas que envolvem todo o turismo. Então, havia um tempo, algumas dezenas de anos atrás, e do início de Poços de Caldas também, em que as pessoas vinham para um tratamento de saúde, tratamento de alguma enfermidade, em que qualquer condição servia para se hospedar. Depois, o próprio Barão do Campo Místico acabou por observar que não poderia deixar essas pessoas só falando de doença, começa a criar eventos, diversões, ele mais família Maju trazem as primeiras roletas, que foi embrião dos cassinos nossos. Agora a gente vive um outro momento.
sim, o turismo de saúde, mas as pessoas querem mais do que um mau conforto de um hotelzinho, e tem gente ainda fazendo esse tipo de hospedagem, porque o meu avô fazia assim, porque meu pai fazia assim, e a gente vai vendo cada vez mais esse tipo de hospedagem dirigido por família, dirigido com uma visão não profissional, se perdendo em função de outras redes que vão chegando com uma outra estrutura, com uma outra forma de acolher as pessoas. Ponto muito importante, né? O nosso cliente, ele está cada vez mais rígido, isso é fato. Exigente. Exigente. Então, se realmente você não tratá-lo de uma forma que dê totais condições de acolhimento, você pode ter certeza, ele não volta. Né? Dificilmente ele vai enxergar Poços de Caldas como aquilo ali, como um mau atendimento. Né? Então, precisamos rever isso sim. No dado momento, terei uma reunião com toda a diretoria do Sindicato de Hotéis, né? Será um prazer conversar com eles e propor iniciativas novas, né? Só que o que todos nós precisamos enxergar é que Poços de Caldas só vai ser diferenciada se nós nos unirmos. Todo mundo tem que conversar a mesma língua, todo mundo tem que estar com uma certa sinergia quanto ao que nós queremos para a nossa cidade. Né? Como o senhor disse, eu não sou Poços Caldense, mas às vezes, e muitas vezes, eu vejo uma pessoa que é de fora brigar por muito mais do que o próprio Poços Caldense. Exatamente. Então, ao invés de estar lá só alfinetando, vamos juntar? Qual que é a sua ideia? Vamos trabalhar junto? Né? Então, eu acho que essa é uma proposta não só de governo, mas uma proposta pessoal de trabalhar algo chamado gestão integrada do turismo. É um trabalho que ele é feito e muito bem feito na região de Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, onde todos têm o seu papel pré-definido. Porque o turismo não é só o hoteleiro, só o dono de bar, são todas as pessoas, todas. Inclusive das profissões que melhor distribui renda, emprega desde alguém que é camareira, que é dos serviços gerais, até o turismólogo. Exato, e hoje as pessoas não sabem que elas estão inseridas na cadeia do turismo, no trade turístico. Então falta muita informação, falta dados científicos realmente para saber de onde que vem o nosso turista, qual a faixa etária, renda, etc. Pensamos com muito carinho aí no Observatório do Turismo, que nos dá todas as condições numéricas para a gente fazer investimentos futuros, né? Então, nessa visão técnica, é muito importante a gente salientar que teremos novidades aí, se Deus quiser. Exato. Olha, a rede social hoje é um veículo potencial para realmente dar um empurrão no turismo. A gente fica muito feliz quando encontra alguém falando, olha, fui para o hotel tal e fui muito bem recebido, passei um final de semana delicioso em Poços de Caldas. Da mesma forma, fica muito triste quando a gente encontra determinadas críticas severas, falando do atendimento, falando da alimentação, faz muito mal para a gente. E aí eu penso, e vou conversar no outro bloco sobre isso, com o secretário de Turismo, que todas as pessoas envolvidas nesse cenário precisam passar por uma atualização, do pequeno funcionário até o dono, o hotelista, todo, passar por uma revisão da sua forma de produzir para se adquirir paradigmas que falem a linguagem de hoje. Vamos para um intervalinho rápido. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas e agora água Poços de Caldas com gás e zero sódio. Água Poços de Caldas nasce nesta Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. E com a novidade, água Poços de Caldas com gás e zero sódio. Intervalinho rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, hoje conhecendo a linha de pensamento do novo secretário de Turismo, Ricardo Fonseca de Oliveira. Ricardo, o que a gente pode fazer para dar uma cara nova para o turismo da cidade? Eu tenho documentos, lembranças de momentos em que a gente tinha um público estrangeiro interessante, que o próprio material de divulgação tinha-se alguns folders, inglês, português, espanhol, para atender um outro turista que já procura também Poços de Caldas. A gente pode dar uma roupagem nova para essa cidade encantadora, não é?
Sem dúvida, Teresiano. Só que por isso a gente tem que dar, às vezes, um passo para trás. Preparar a casa. Exatamente, perfeito. Né? Não adianta nós montarmos um projeto, divulgarmos e não termos uma mão de obra qualificada para atender. Desde esse atendimento, pontos de turismo que precisam, sim, de uma reciclagem. Exatamente, né? Exatamente. Então isso é fundamental. Só que isso depende do estudo, isso depende de um planejamento estratégico, né, que será feito. Então, mas precisamos sim nos adequar ao mundo, né? Porque Poços de Caldas já tive informações que algum estrangeiro já teve em restaurante e saiu sem comer, né? A lei da mímica, se o cara não vai sentir bem, são exigentes. Então, o nosso turista, ele acaba sendo muito exigente, sim, e principalmente o turista estrangeiro, né? Certa vez eu tive que resolver um desentendimento, porque a senhora americana perguntou se podia pagar com dólares e o pessoal entendeu o dólar. Quando ela deu uma nota de $10 para pagar o refrigerante, a pessoa não quis receber, ela não tinha outro dinheiro e estava virando um atrito assustador. Eu imagino, sabe? Eu imagino. Isso aí deve ser muito decorrente, infelizmente, né? Só que precisamos sim pensar mais nisso, né? Qualificar a nossa mão de obra local. E a própria divulgação da cidade também, pensando em atender esse público estrangeiro, e eu falo muito de um outro público que passa desapercebido. As cidades vizinhas de Poços de Caldas também fazem turismo em Poços de Caldas, mesmo que for o turismo de um dia, o turismo de final de semana, mas também visitam Poços de Caldas e a gente não dá a devida atenção para esse visitante. Interessante. Também comentei agora há pouco com o Paulo Sérgio sobre Poços ser uma cidade satélite, né? Então, Poços hoje tem atrativo, tanto podemos receber a cidade vizinha, fazer um trabalho em conjunto, um trabalho regional, como podemos permanecer com vários dias com clientes, né, com turistas aqui e fazer uma parceria muito interessante com Andradas, Águas da Prata, Caldas. Então tem muito atrativo ao nosso redor. Basta realmente organizar a casa, incentivar principalmente as agências receptivas para que prestem um serviço, né, que atenda a todo mundo. Isso. E não só receber o turista, mas Poços pode realmente ser o ponto de parada, o ponto de hospedagem, mas depois do turista ter visitado Poços de Caldas, ele pode ir comprar vinho em Caldas, doces. Doces em Caldas, vinho em Andradas, turismo religioso a Santa Rita de Caldas. Dá para se fazer alguma coisa que também contribua com a região, baseado em Poços, que tem a maior rede hoteleira. Perfeito. Esse é o ponto, certo? Só que realmente a gente precisa ver com as agências. Quem é o nosso receptivo? Quem pode fazer isso? Recentemente, há uns 2, 3 anos, eu estive em Belo Horizonte, no 6º Salão de Turismo, se eu não me engano, 5º ou 6º, e me questionaram, Ricardo, Poços de Caldas, a gente precisa de contato. Quem é que é o receptivo? Eu faço receptivo e é óbvio, eu vendi o meu peixe na área de esporte de aventura. Mas muita gente procura. O turismo histórico-cultural está parado. O termalismo, o turismo das águas. Então, existe uma gama de oportunidades que as pessoas ainda não enxergaram. Né? Então precisa ser incentivado, precisa se fomentar. Alguns roteiros voltados para aquele tipo de turista. Roteiro. As pessoas precisam de roteiro para ser vendidas. Eu fui certa vez conversar com um diretor de Associação Brasileira de Química, que fazia eventos em Poços de Caldas, Encontro Nacional de Química. Aí perguntei, senhores visitaram determinadas curiosidades científicas de Poços de Caldas, conhecem sobre a energia nuclear, sabem que a usina, que o processo todo começou em Poços de Caldas? Não. Os senhores sabem que tal minério só existe em Poços de Caldas? Tem uma amostra? Não. Como é que acontecia o evento deles? Ficavam 5, 6 dias entre 4 paredes, confinados e iam embora novamente. Então, acho que é preciso a gente rever isso e colocar nessa agenda. Eu acho que é uma função do secretário de Turismo colocar na agenda que depois da atividade fim, que era realizada em Poços de Caldas, que ele conheça Poços de Caldas, que ele vire um divulgador de Poços de Caldas. Da mesma forma, a gente tem igrejas bonitas, católicas, não católicas, que pode ser um outro roteiro. Sem dúvida. Que tipo de turista a gente tem, né? Porque essas pessoas viram automaticamente divulgadoras da cidade. E é uma publicidade espontânea muito interessante e com muita credibilidade quando as pessoas falam, eu fui, eu vi, eu vivi isso. Né? Exato. Muito bem colocado, o potencial está aí. Basta saber trabalhado, né? Perfeito. E incentivado principalmente, que eu acho que é uma meta nossa aí de realmente transformar
essa Poços de Caldas no que ela merece, né? Okay. Dificuldades que a gente encontra na área de turismo, sempre hoje todas as prefeituras voltadas à questão financeira. Daria para se pensar em alternativas também de buscar verbas lá fora, Ministério do Turismo, Secretaria de Estado de Turismo, e olhar quais as possibilidades de trazer alguma verba para dar um aporte, para reformar algumas coisas, para refazer outras coisas. A gente vai sobrar para o secretário a reconstrução da casa do Recanto Japonês, por exemplo, que as pessoas estão muito preocupadas com aquilo. Isso vai voltar, não vai voltar? Então, Teresiano, eu já tenho falado dessa importância de unir mais, né, essa ponte Poços-Belo Horizonte. Acredito sim que a gente precisa ir para lá para pedir tudo isso, né? A gente precisa encurtar esse relacionamento, buscar verbas, né? Inclusive eu estou sempre atento às informações da Setur estadual, né? Onde existem vários programas já de desenvolvimento para o turismo. Então vou estreitar esse relacionamento. Os nossos pontos turísticos existem algumas verbas já destinadas, né? E vamos olhar com muito carinho, principalmente a questão do Recanto Japonês. Está tudo muito parado, mas eu já estou me inteirando, né? Há apenas 2 dias já estou me inteirando como que está toda a situação, e essa semana nós já conversei com o Sérgio até hoje de manhã para a gente passar por cada ponto turístico e ver qual que é a principal necessidade no momento. Um diagnóstico técnico, né? Para nós fazermos essa avaliação e já mandarmos fazer o que precisa ser feito. Super bacana. Deixa eu mandar um abraço para o gigante da Vila Cruz. Tem o Leandro é conhecido como o gigante da Vila Cruz. Sempre que a gente encontra com ele, ele fala, olha, a gente está lá na comunidade acompanhando a programação da TV Plan. Tem um recadinho super esperto para você da Unopar. Confira. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando com o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca de Oliveira, tá? É o segundo dia de secretário. Secretário, tem algumas coisas que precisam ter continuidade e as pessoas estão perguntando assim, trem turístico, o que o senhor pensa a respeito? É uma pergunta que não quer calar, né? Realmente, de onde eu vim, né, que é o Convention Bureau, nós sempre apoiamos o projeto. Em contato com a administração atual, nós precisamos avaliar toda a questão, principalmente financeira, né? Isso, já tem até uma verba aqui do governo do estado mandou. Perfeito, e existe uma contrapartida municipal envolvida também, né? Então, acredito que é um projeto muito interessante para Poços de Caldas, só que ela precisa ser vista com mais carinho. Vou me inteirar ainda mais sobre o projeto, né? Quero ter contato com todos os responsáveis para a gente passar todas as informações ao nosso prefeito, né? Perfeito. Em primeira mão, favorável? Sem dúvida, favorável, mas desde que principalmente o lado financeiro esteja condizente, né? Interessante. É óbvio que recebemos a prefeitura de uma forma que a gente não gostaria, então tudo que for relacionado à verba tem que ser repensado, né? Perfeito. Ou buscar alternativas. Exatamente, né? De forma alguma dizer que não, fechar as portas, entender como que está o projeto hoje e fazer o possível para que possamos viabilizar todo esse projeto. Perfeito. Tem uma verba até destinada a isso, que veio do governo federal. Perfeito. Ou estadual, exatamente. Academia. Interessante. A gente está num outro momento muito curioso que também chama a atenção de Poços de Caldas, a discussão sobre a reabertura dos cassinos.
E até um colega que é de Poços, mas que não mora aqui, está em Indaiatuba, foi o grande propulsor da discussão para que Poços de Caldas estivesse inserido nessa possibilidade. O senhor tem acompanhado essa possibilidade de reabertura? Conversamos bastante no Convention Bureau, né, a respeito, né, sobre tudo isso. É algo que eu acredito que vai ter muita controvérsia, precisamos discutir melhor, porque ao mesmo tempo que os jogos trazem alguns benefícios, principalmente econômicos, nós já vimos também os jogos destruírem muitas famílias, né? Então temos que discutir muito em Poços de Caldas para chegarmos na melhor decisão. Perfeito. O senhor chegou a dar uma olhada no projeto de cassino? Não cheguei a ler, não cheguei a ler. Isso chama atenção também, porque muitas pessoas ficaram pensando assim, vai utilizar o Palace Cassino, vai utilizar a Urca, vai utilizar... Não é isso. É um complexo. É como se fosse uma Disney, perfeito, um complexo de diversão, e entre tais diversões, uma delas é um cassino. Interessante. Né? E é um projeto todo diferente e que precisaria de um investimento grande. Eu penso até que de um grupo de empresários, porque seria pesada para um único. Perfeito. Mas, de toda forma, a cidade não pode deixar a discussão passar e depois correr atrás. Né? Eu acho que isso é importante, então, a discussão, né? Exatamente. Levávamos isso para a Câmara e fazer o melhor, pensando no melhor para Poços. Isso, já aconteceu audiência pública sobre o assunto, mas a gente está atento lá ao que acontece no Senado e no Congresso para saber... E, sem dúvida, vou me inteirar melhor sobre todo o assunto, né? Perfeito. Bom, muitos assuntos para a gente conversar, na verdade, secretário. E qual será, assim, o primeiro passo, assim, de onde a gente parte com o novo secretário? Perfeito. Já temos algumas ações, já entramos com ações, né? O primeiro passo essa semana que a gente está discutindo até amanhã será retirar os enfeites de Natal, né? Os enfeites de Natal, infelizmente, eles foram condicionados de uma forma não tão adequada do ano passado e foi destinado uma verba para a manutenção dos mesmos. Eu acho uma verba alta simplesmente pelo fato de não ser guardado adequadamente, né? Então, se pensarmos com muita clareza e se acondicionarmos de uma forma melhor, não teremos que meter a mão no bolso, menos prejuízo. Gasto, isso né? é coisa óbvia, Perfeito. né? Então já estou correndo atrás de um local especial para ser alocado todo esse equipamento, né? Ele exige ser retirado de uma maneira organizada, para não termos um prejuízo futuro que não é pouco. Perfeito. Né? E quem sabe já começa a pensar a decoração do ano que vem. Quando eu vejo as reportagens lá do Sul, eu falo, gente, a gente tem muito a aprender como se fazer as coisas de uma forma profissional. Sim. Quem sabe já pensando num concurso para pensar o próximo Natal, como será a decoração. Já pincelamos um pouco isso daí ontem na secretaria com toda a minha equipe, né? E realmente tem novidade por vir, vamos tratar isso com muita delicadeza, fazer que o Natal consiga se antecipar um pouco mais, porque as luzes de Natal, toda aquela energia do Natal traz turista. Sim, e Poços de Caldas ela é visitada nessa época. Então, se conseguirmos puxar um pouco mais, vamos fazer de tudo para entrar num cronograma bem especial para toda a população e todo o comércio em geral se beneficiar com isso. As portas da chamada Natal Encantado já se mostraram que realmente é o caminho, né? Sem dúvida. Então a gente tem que ampliar cada ano e melhorar cada ano essa decoração. Então isso acredito que está muito voltado a um planejamento bem estratégico, né? Sabemos que existe uma morosidade interna do poder, né? Porém, vamos tratar isso com muita delicadeza, porque eu acredito que é só ir na rua na época de Natal, né? Todo mundo feliz, alegre, comprando, que é o mais importante. Esperamos que o país realmente saia desse momento complicado, que Poços de Caldas consiga engrenar novamente, né? Turismo de negócio é outra alternativa que a gente tem que correr atrás mesmo. Sem dúvida. Roteiros, eu falo, gente, as pessoas quando entram nas termas, tem gente de Poços de Caldas que nunca entrou nas termas. E quando entra, fica encantado com a beleza arquitetônica, além da funcionalidade. É uma preciosidade, né? É uma preciosidade aquilo ali. Tivemos a felicidade, né,
de estar colocando como diretora aí a Jussara, que é uma pessoa fantástica. Isso. Então temos muito que trabalhar, já conversei um pouco com ela, mas eu falei com ela que nós iremos fazer história em Poços de Caldas, pode ter certeza. Isso, além do conhecimento técnico, né, o doutor em história, sim, tem todo, super bacana. E aliás, está inaugurada a Biblioteca das Termas novamente, outro momento muito especial. E quem sabe a gente revalorizar os nossos pontos de patrimônio histórico mesmo. Eu falo, em algumas cidades em que se gravou uma novela, virou uma plaquinha de referência, assim, este prédio foi usado na novela tal, virou ponto turístico. A gente não explorou isso devidamente, também de mostrar essa mídia que aconteceu dentro das novelas, com o Palace Hotel, com o Palace Cassino, com termas, trabalhar tudo isso também nos nossos roteiros turísticos, eu acho que vai ser muito interessante. Pois é, como você acabou de falar, tem muita potencialidade, né? Então realmente é um planejamento, tudo envolve planejamento, precisa ser parado, pensado, analisado e feito, né? Então estamos aí para isso, temos aí já um carnaval a toque de caixa, então faremos o melhor para o Poços de Caldas também. Já vimos que o carnaval está muito bacana, a estrutura, e provavelmente devemos manter toda a estrutura do carnaval. Bacana. Secretário, toda a nossa vibração para que seja um período fantástico, para que a gente caminhe, para que a gente corrija algumas coisas. Tem muitas coisas boas dos outros, mas tem muita coisa a se corrigir também. Sem dúvida. E a gente vai estar sempre aberto para trocar ideias, para divulgar ideias, para pedir ideias novas. Eu acho muito interessante, eu sempre me refiro a um livro chamado Despertar dos Mágicos, e o livro diz que se o governo é o governo que você queria, você tem que ajudar. E se for o governo que você não queria, você tem que se desdobrar mais ainda. Sabe? Então, muito bem colocado. De qualquer forma, compromisso como cidadão, compromisso com as autoridades, para a gente fazer dessa cidade uma cidade cada vez mais encantadora. Já foi o slogan nosso, Poços de Caldas, uma cidade em encantamento. Muito bom, Terezinha. Eu agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz com essa fala final sua, porque muita gente costuma ainda criticar o partidarismo, né? Eu não tenho partido, só que eu faço por Poços. Eu não sou Poços Caldense e hoje eu batalho diariamente por ela. Então eu faço convite para que vocês também despertem esse interesse para a Poços de Caldas que a gente tanto ama. Super bom. Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde e realmente todo mundo trabalhando junto para fazer uma Poços de Caldas cada vez melhor. Grande abraço a todos, até mais. Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Posto Pampa. Quer ter você.